Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, do grupo de WhatsApp A Verdade das Escrituras, Amor Ágape, meus irmãos do grupo Os Resgatados, né? Filosofia Sempre. Então, é uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Para nós meditarmos sobre as Escrituras Sagradas. E eu queria falar com vocês algo sobre Atos dos Apóstolos 7. E depois, posteriormente, vou comentar sobre o Atos dos Apóstolos 17. Então, Atos dos Apóstolos 7, versículo 48, Estevão é levado até a sinagoga para prestar esclarecimento de que doutrina era aquela que ele estava ensinando. Porque Estevão estava falando da nova aliança, da salvação pela fé, né? Estava falando que não é mais necessário aqueles rituais religiosos, de ir ao templo, de ter um sacerdote, de queimar incenso, de dar dízimo. Ele então está ensinando que aquelas coisas ficaram para trás. Aquelas coisas, as leis mosaicas, os rituais religiosos ficaram para trás, foram abolidas pelo Salvador no madeiro. Então ele é levado diante do Sinédrio, da sinagoga, para prestar conta, prestar esclarecimento. E lá ele conta toda a história do povo de Israel, desde a época que saiu do Egito até a época em que Salomão construiu aquele templo. Correto? E aí ele explica, ele fala assim, olha, porém, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo? Vocês que mataram os profetas, que prediziam a vinda do justo, e vocês que assassinaram o justo. Né? Então, logo após Estevão falar isso, Estevão foi levado para fora da sinagoga e apedrejado, e foi morto por apedrejamento, por dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Tá? Esta é uma parte que eu estou explicando, está em Atos dos Apóstolos 7, 48. Agora, em Atos dos Apóstolos 17, Paulo está na Grécia, aguardando dois apóstolos, se eu não me engano é Silas e Pedro, e ele se põe de pé no Areópago e fala: povo ateniense, eu tenho percorrido as cidades de vocês e tenho visto que vocês são muito religiosos, pois em cada praça eu encontrei um altar dedicado a um Deus diferente. Encontrei até um altar para um Deus desconhecido. Este Deus desconhecido, que vocês adoram sem saber, este é o Deus que eu vos anuncio. Ele que criou os céus e a terra. E ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco requer nada de nossas mãos. Vocês estão vendo como o discurso de Estevão é alinhado com o discurso de Paulo na Grécia? Queridos, nas Escrituras Sagradas não há contradições, não há divergências de doutrina, porque aqueles homens, eles seguiam os ensinamentos do Salvador. Então eram homens que ensinavam tudo que aprenderam com o Salvador. Não havia divergência, jamais. E nem tampouco eles faziam oposição ao que o Salvador ensinou. Eles eram verdadeiros e corretos na doutrina do Salvador. E não havia contradição. O que um pregava,
o outro poderia estar a quilômetros de distância, a pregação, a mensagem era a mesma. Nós não vemos Paulo falando algo contrário ao que Salvador ensinou, ou algo ao contrário ao que Pedro ensinava, ou que Estevão ensinava. Eram todos alinhados, eram todos costurados, eram todos baseados nos mesmos fatos, nos mesmos ensinamentos, na mesma doutrina. O que eu quero mostrar a vocês com isso? Eu quero trazer vocês para os tempos de hoje. E nós vemos várias denominações: Assembleia, Batista, Adventista, Universal, Deus e Amor, né? A do R.R. Soares, a do Valdomiro, cada uma com uma doutrina diferente, cada uma com um ensinamento diferente. Então, quando você olha para esses homens e olha para essas denominações, queridos, você vê que eles não ensinam o que o Salvador ensinou. E tampouco estão comprometidos com a doutrina, com os ensinamentos das Escrituras. Porque cada um ensina uma coisa, eles divergem um dos outros. A Adventista diz que a igreja escolhida é ela, porque ela obedece o sábado. Aí você vai na Universal, a Universal é cheia de simpatia, cheia de feitiçaria. Você vai na Assembleia, a doutrina é outra. Vai na Batista, a doutrina é totalmente diferente. Você vai na Deus e Amor, diferente. E tem vários rituais diferentes. Então você vê que esses homens e que essas denominações, elas não seguem o nosso Salvador. Primeiro, se esses homens seguissem o nosso Salvador, eles não teriam aberto essas denominações. Porque o Salvador disse que os seguidores dele não teriam líderes. Porque um só é o nosso líder, um só é o nosso guia, um só é o nosso mestre, um só é o nosso instrutor, é o Messias. Então por aí já está errado. Você vê que eles não estão seguindo o Messias, estão fazendo oposição aos ensinamentos do Messias. Eles constroem templos. As Escrituras dizem que o Criador não habita em templos. Eles praticam os rituais religiosos que os judeus praticavam lá no Velho Testamento. Quando o mandamento do nosso Salvador é um só: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, você precisa abrir seus olhos e ver que há algo de errado. Você precisa perceber e ver que estes homens, além de não estarem alinhados nos seus ensinamentos, eles fazem oposição ao Salvador e os ensinamentos deles não estão conforme o das Escrituras. Lá diz que não é para, diz que o Criador não habita em templo. Eles dizem que o Criador habita em templo, né? O Salvador fala que não é para ter líder, guia, pastor, mestre. Eles têm guias, eles têm líderes, eles têm mestres. Correto? Paulo fala que aqueles rituais religiosos do Velho Testamento que os judeus praticavam foram abolidos, acabou, que a adoração agora é em espírito e em verdade, que a nossa vida tem que ser um culto. E eles fazem cultos, eles fazem rituais religiosos. Então há algo errado aí. Até um leigo que nunca leu as Escrituras, quando lê, ele vai ver que o que existe hoje no sistema religioso não condiz com nada que o nosso Salvador pediu ou que o nosso Criador mandou. Amém? É questão de você descauterizar a sua mente. É questão de você tirar as escamas que estão cobrindo seus olhos para que você enxergue a verdade.
Espero ter sido útil. Espero ter sido esclarecedor. Um abraço a todos, né? Fiquem na paz.